livro histórico do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos. Enquanto você procura, louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão nos assistindo, minha esposa, Deus continue abençoando. Pastor Ricardo Vieira, meu amigo, meu companheiro, viemos juntos ali de São Paulo, estamos felizes por estar com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso de número 42, quem encontrou, diga glória a Jesus. E diz assim, verso de número 42: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça e na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Eu quero falar nessa noite acerca da importância do culto. Pode assentar-se, bendizendo e bendizendo ao santo e bendito nome do Senhor. Amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, eu acabei de fazer menção de um texto que registra o auge do cristianismo na igreja primitiva, o auge, um momento especial. Muitas são as características desta igreja que tornam esta igreja uma igreja especial, uma igreja cheia do Espírito Santo, que crescia na graça e no conhecimento. Muitas são as características que tornam esta igreja a igreja modelo para os nossos dias, e toda igreja que abre as suas portas, toda igreja que lança a sua pedra fundamental, sonha viver ou vivenciar experiências como esta igreja vivenciou. Dentre tantas características que tornam esta igreja a igreja modelo e padrão para toda e qualquer igreja, até mesmo para os nossos dias, vale dizer que esta igreja era uma igreja que sabia dar o devido valor a esse momento, o momento do culto. Esta igreja era uma igreja que sabia dar o devido valor a esse momento, o momento do culto, o momento da reunião. Vale dizer que, afinal de contas, a Bíblia diz que essa igreja perseverava todos os dias no templo. E vale dizer também que os primeiros cultos da história da humanidade aconteceram no próprio Éden. Afinal de contas, a Bíblia diz que Deus descia e se relacionava com Adão. Mas vale dizer também que o homem mesmo expulso das delícias do paraíso, o homem tem um desejo, um sentimento. Que desejo é esse? O desejo de adorar a Deus, o desejo de estar na presença de Deus. E lá está Caim, lá está Abel, eles estão oferecendo sacrifício de manjares a Deus. A pergunta que fica, pastor Wesley, é: onde está Adão? Aonde está Eva, que não estão participando desta reunião? Vale dizer também que depois do primeiro culto acontece o primeiro homicídio da história da humanidade. E eu preciso lembrar aos senhores que não é de hoje que muitos são que vêm à reunião, muitos que vêm aos cultos não entendem o propósito do culto, não entendem o porquê do culto, não entendem o para quê do culto. Muitos são aqueles que mesmo vindo no culto ainda matam, ainda ferem, ainda transgridem, ainda preenchem os anseios da sua carne, das suas paixões e concupiscências. Se a humanidade se perdeu, se os homens se perderam, se a humanidade toda se perdeu, eu olhando para a história da raça humana, eu olhando para a história da humanidade, eu percebo que o homem sempre teve um vazio. O vazio de quê? O vazio do Éden, o vazio de adorar a Deus, o vazio de estar na presença de Deus. Mas quando eu olho para a história da raça humana, eu percebo que independente do continente, da região, independente do rito, independente, aleluia, da tradição, o homem natural sempre tentou preencher o vazio da sua alma em Deus. Quando eu olho para as tribos, quando eu olho para as etnias, quando eu olho para as mais distintas civilizações, ainda que muitos sejam pagãs, ainda que muitas sirvam a deuses pagãos, tendo rituais
tribais pagãs, o homem natural sempre tentou preencher o vazio da sua alma em Deus. Quando eu olho para a história das civilizações, ainda que muitas politeístas, servindo a vários deuses, o homem natural sempre tentou preencher o vazio da sua alma em Deus. E eu falo isso porque Israel não fora diferente. Israel se perdera, e se perdera por diversas vezes. A diferença é que Deus escolheu Israel, e por Deus ter escolhido Israel, todas as vezes que Israel se perdera na história, Deus encheu alguém do seu Espírito Santo para dizer: é por aqui, Israel, toma jeito, porque é por aqui, Israel, acorda, porque é por aqui, Israel, toma posição, rapaz, tu é crente, é por aqui, Israel. Todas as vezes que Israel se perdera na história, Deus encheu alguém do seu Espírito Santo para advertir Israel, para chamar a atenção de Israel. Eu me lembro que Israel peregrinou cerca de 40 anos em pleno deserto, mas mesmo em pleno deserto, Israel tinha um sentimento. Que sentimento é esse, pregador? O sentimento de adorar a Deus, o sentimento de bendizer a Deus, o sentimento de louvar a Deus. E lá está Israel construindo um tabernáculo, ainda que itinerante, com duas funções: primeiro, sacrifício; segundo, louvor a Deus. E eu me lembro que lá no livro do Êxodo, no capítulo de número 27, no verso de número 20, Deus vai dar uma ordenança, e uma ordenança a Moisés, dizendo: tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro, batido, de oliveira. Para quê? Para fazer arder as lâmpadas continuamente. Se você ler o contexto, você vai entender que Deus está fazendo uma aliança, e uma aliança com a congregação, uma aliança com Israel, e está dizendo: enquanto as lamparinas do templo estiverem acesas, a minha glória estará dentro do tabernáculo. Enquanto as lamparinas do templo estiverem acesas, o meu poder, a minha virtude, ela se manifestará dentro do tabernáculo. É por isso que lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, o verso 3, a parte C vai dizer assim: e as lamparinas do templo, elas ainda estavam acesas. O que é isso, pregador? Deus, quando chama alguém para a sua obra, Deus afirma, Deus confirma. Se Deus te chamou, fique tranquilo, Ele vai afirmar os teus passos. Se Deus te chamou, fique tranquilo, Ele vai confirmar os teus passos para a glória de Deus Pai. Escuta isso. Levanta a tua mão comigo, por favor. Bata no peito e diga comigo: eu sou. Não, diga comigo: eu sou o tabernáculo do Deus vivente. Diga comigo: eu sou o tabernáculo do Deus vivo. Ei, incomoda alguém, diga para ele: só que tem um porém. Diga para ele: só que tem um porém. Diga para ele: eu só acredito, eu só creio que a glória de Deus, que a presença de Deus, que a unção de Deus está sobre a tua vida. Se a tua lamparina estiver acesa, diga para ele: para estar acesa tem que ter fogo, tem que ter azeite, porque se tem azeite tem fogo, e se tem fogo tem azeite. Eu sei. Tem alguém que está dizendo: que saudade do tempo em que a minha chama ardia, que saudade do tempo em que eu sentia a glória de Deus, que saudade, Gideões, do tempo em que eu sentia o poder de Deus. E eu tenho uma palavra do céu para a tua vida. Já tem azeite do céu descendo hoje aqui. Já tem o pavio que fumega e que não apaga. Ele está no nosso meio, e ele está dizendo: Gideões, eu vim colocar fogo de novo, eu vim acender de novo, eu vim despertar de novo. Isso, levanta a cabeça, rapaz, ele está vivo. Isso. Eu poderia falar aqui de diversos cultos do Antigo Testamento que foram marcados pela glória de Deus.
Eu poderia falar aqui de diversos cultos do Antigo Testamento em que foram marcados pelo poder de Deus. Quem não se lembra do dia inaugural do templo de Salomão, em que a Bíblia diz que a glória de Deus desceu, encheu a casa. Os sacerdotes não puderam ficar de pé devido ao tamanho e o tamanho da sua glória. Mas eu também deveria lembrar os senhores, pastor Francisco, que a Bíblia também diz que Israel se perdeu, se perverteu, se prostituiu com vários deuses, pagou um alto preço, pastor Zé Maria, pela sua prostituição, e foi levado cativo, e cativo para a Babilônia em 3 etapas. Você sabe muito bem essa história. Mas também deveria lembrar aos senhores que esse mesmo Israel, lá na Babilônia, ele teve a sua história mudada depois de um culto. Como assim, pregador? A Bíblia diz que o rei Nabucodonosor, ele mandou fazer uma estátua à sua imagem e semelhança. Ele selou um edito dizendo que todos os caldeus, que todos os judeus, que todos os povos que serviam a Babilônia deveriam se prostrar e adorar a sua imagem. Mas no meio daquele culto, 3 homens marcam a diferença, dizendo: eu não me prostro, eu não me dobro, eu não me encurvo a outro Deus. Eu nasci para adorar a Yahvé, o Deus e o Deus de Israel, e só este eu prestarei culto. A voz ameaçadora dizia: quem não se prostrar, quem não adorar, será lançado na fornalha, e na fornalha de fogo ardente. Entenda, quando os 3 jovens estavam sendo lançados na fornalha ardente, um segundo culto começou a acontecer. Como assim, pregador? Afinal de contas, Jesus de Nazaré disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. E entre Misael, Azarias e Ananias estava o 4º homem, e o 4º homem da fornalha. Quando o rei olha para dentro da fornalha, ele mesmo diz: não lançamos 3 jovens, pois eu vejo um 4º, e o 4º é semelhante ao Filho dos Deuses. Um segundo edito foi feito, um segundo edito foi assinado, foi selado, uma nova ordem foi dada, e nele estava escrito que todos os caldeus, que todos os judeus, que todos os povos que serviam a Babilônia deveriam se prostrar e adorar a Yahvé, o Deus de Israel. Os judeus dizem consigo agora: temos uma permissão, mas acima de tudo, temos um. O sentimento está expresso no Salmo de número 137. Junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas, porquanto aqueles que nos levavam cativo nos pediam uma canção, e os que destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai um cântico, e um cântico de Sião. Mas no verso 4 está escrito: mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Queremos adorar, mas não temos um lugar para adorar. Queremos celebrar, mas não temos um lugar para celebrar. Queremos fazer menção da lei, mas não temos um lugar para fazer menção da lei. O historiador Flávio Josefo afirma que foi nesse período da história em que os judeus tiveram uma ideia. Qual que é a ideia? Vamos construir uma sinagoga, uma casa para celebrar a Deus, uma casa para
Pergunta para alguém, está completo ou não está? Está completo ou não está? Ei, porque plateia não combina com cristianismo. Ei, auditório não combina com cristianismo. Entenda de uma vez por todas, isso aqui é casa de oleiro, isso aqui não tem um vaso, isso aqui tem muitos, tem lá, tem aqui, tem. Precisamos fazer uma casa para celebrar Deus. Precisamos voltar a sacrificar Deus. E os mais velhos diziam: vocês estão ficando é louco. Como é que é? Vocês estão ficando é louco ou estão tomando vinho demais. Como é que é? Vocês estão ficando louco ou estão tomando vinho demais. Como assim? Olha para nós, rapaz. Para nós o quê? Os farrapos sobreviventes. Acabamos de vir do exílio. Não temos nem casa direito. Como podemos construir um templo à altura de nosso Deus? É que vocês não têm memória. Vocês esqueceram. O templo de Salomão foi construído no ápice de nossa economia. A madeira era de acácia trazida do Líbano, enviada pelo rei de Tiro. Vocês não têm memória? As colunas do templo eram de bronze. Os querubins do templo eram de ouro maciço, com detalhes em pedras preciosas. Olhe para nós, farrapos sobreviventes. Como podemos construir um templo à altura de nosso Deus? E lá estão os judeus, cabisbaixos, tristes. Mas entenda um negócio: toda vez que um fiel estiver disposto fazer algo para Deus, Deus se levanta com o sim do trono. Eu vou repetir: toda vez que um fiel tiver um propósito santo no seu coração, dizendo: eis-me aqui, eu quero fazer, Deus se levanta com o sim do trono. Entenda bem. Os judeus caídos, prostrados, e Deus encheu Ageu do Espírito Santo, dizendo: ei, judeu, querem trabalhar? Querem? Ei, subam ao monte e trazem madeira. Como é que é? Querem trabalhar? Então sobe ao monte e traz madeira. Como é que é? Fique tranquilo. Sim, Senhor, se eu quisesse ouro, eu mandava ouro. Se eu quisesse prata, eu mandava prata. Não estou entendendo, Senhor. Ei, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor, e o Senhor dos exércitos. Mas o Deus, entenda o que, Senhor? Entenda. O problema é que vocês me adoram há mais de 2000 anos, mas ainda não entenderam o propósito do culto. O problema é que vocês me adoram há mais de 2000 anos, mas ainda não entenderam os mistérios do culto. Como, Senhor? O que faz a diferença na reunião não é o ambiente em que cultuamos. O que faz a diferença na reunião não é a presença de pessoas célebres da sociedade, Senhor. O que faz a diferença na reunião não é a presença de governador, de político. O que faz a diferença na reunião não é a pessoa ilustre de pastores convencionais. O que faz a diferença na reunião não é a presença de cantor famoso, de pregador famoso, ou qualquer coisa do tipo. O que faz a diferença na reunião ainda é o meu peso, ainda é a minha glória, ainda é a minha presença, ainda é o meu poder. Então anota aí, anota o que, Senhor? A glória da segunda casa será maior e maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Elevar-se. Eu estou pregando essa mensagem porque eu não sei se essa geração não aprendeu ou se esqueceu que isso aqui não é um momento qualquer, isso aqui não é uma reunião qualquer, isso aqui é único, isso aqui é especial, isso aqui é exclusivo,
isso aqui é culto. Guarda teu pé, rapaz, porque isso aqui é culto. Guarda o teu pé, porque isso aqui é culto. Entenda de uma vez por todas: culto ele é coletivo porque estamos reunidos no nome dele, mas culto também é particular. Como é? Tu presta o teu, que eu presto o meu. Tu adora no teu, que eu adoro no meu. Tu celebra no teu, que eu celebro no meu. Se no teu não tiver glória, eu espero que no meu tenha. Se no teu não tiver aleluia, eu espero que no meu tenha. Se no teu não tiver reverência, lágrima no olho, temor, eu espero que tenha. Entenda. Jesus sabia do crescimento da igreja. Jesus sabia que a igreja daria certo. Jesus sabia do sucesso da igreja. Jesus sabia que a igreja triunfaria. Mas quando Jesus vai falar de culto, ele não fala de mega congresso, ele não fala de mega reunião, ele não fala de mega convenção. Jesus vai falar de culto, ele diz assim, ó, peraí, reunião começa com 2. Então anota aí, porque aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu vou descer lá, eu vou falar lá, vou me revelar lá, eu vou agir lá. Eu teria pelo menos mais uma meia hora para pregar aqui, mas a hora passou. Eu preciso dizer aos senhores: culto é o momento ápice da intimidade entre Deus e o homem. Não vem com esse papo que tu é íntimo de Deus, mas no culto tu fica de boca fechada, não cola. Não vem com esse papo que tu é íntimo de Deus, mas no culto tu não abre a boca. Não vem com esse papo que você é íntimo de Deus, mas no culto parece uma múmia. Não. É íntimo de Deus, adora e se entrega, é aqui. Íntimo de Deus, rasga o coração, é aqui. Íntimo de Deus, se entrega a Ele, é aqui. Elebrou-me andar, os irmãos que me conhecem sabem, a minha alegria tanto é pregar quanto ministrar. Milagres, eu amo, tenho prazer nisso. A minha alegria é quando alguém é curado, quando é alguém liberto, quando é alguém transformado. E Deus tem me dado muitos presentes. Eu já vi cego ver, foi mais de um. Eu já vi paralítico andar, mais de um. Eu já vi mudo falar, já vi muita gente botar todo o câncer para fora. Já vi muitos milagres de Deus. Mas deixa eu dizer uma coisa: toda vez que Deus faz um milagre desses, as pessoas se emocionam e querem levar a gente para o hospital, querem levar a gente para as casas para ministrar. E eu estou falando isso porque as pessoas veem, acreditam e ficam sensíveis. Mas eu percebo, pastor Gilmar, que o resultado não é nem sempre o mesmo. Por quê, pregador? Porque tem coisas que Deus guarda para o culto. Tem coisas que Deus reserva para o culto. Tem coisas que Deus só fala no culto. Tem coisas que Deus só mostra no culto. Há um mistério quando esse povo se reúne em nome dele. Há um mistério quando esse povo abre o coração e dá liberdade para ele. Há um mistério quando Cristo é o centro do culto.
grandes evangelismos, não foi o período de artistas, de famosos, de pregadores e conferencistas. O período que a Assembleia de Deus mais cresceu no Brasil é quando a igreja dava o devido valor a esse momento. Não estou entendendo, pregador. Os nossos cultos eram verdadeiros alçapões. O pecador entrava e dizia: eu preciso voltar lá, eu preciso estar no meio daquele povo. Lá Deus está falando, lá Deus está revelando, lá Deus está curando, lá Deus está libertando. Eu vim pregar nos Gideões e eu vim dizer: Camboriú, você precisa dar. Coisas, tudo que eu preciso é que você adore a Deus. Tudo que eu preciso é que você adore a Deus. Tudo que eu preciso é que você abra a tua boca, comece a dizer glória, comece a dizer aleluia, dizer santo, isso.
Isso, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca. Isso, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos, abre a tua boca. Isso, adore a Deus. Eu vou esperar você adorar. Tem alguém adorando. Tem alguém adorando. Tem alguém adorando. Tem alguém adorando. Cadê a igreja que veio para adorar? Cadê a igreja que veio para adorar? Cadê a igreja que veio para adorar? Senhor Deus, Senhor Deus, aonde houver alguém adorando, aonde houver alguém bendizendo o teu nome, sopra a tua presença, sopra a tua presença, renova vidas agora, agora. Começou. Mas nunca aconteceu contigo. Aconteceu com muitos, mas nunca aconteceu contigo. Só dói. O mundo já desenganou, a família te desprezou, mas o Deus do milagre está presente aqui. Tem cheiro de milagre no recinto, tem cheiro de promessa se cumprindo, tem cheiro de virtude, cheiro de unção, tem cheiro de vitória pra cada irmão, tem cheiro de milagre no recinto. Milagre não se explica, é como o vento, e quem tentar explicar vai perder o seu tempo. Quem disse que era o fim vai ter que contemplar o milagre que Deus vai realizar. Ele é quem te fala, podes confiar. Tem milagre acontecendo lá na tua casa, tem milagre acontecendo na tua família, tem milagre acontecendo lá na faculdade, e